Para executar esses dois métodos, eu vou criar então um botão na minha tela, esse botão que vai chamar então tanto tocar música quanto parar música de acordo com o status do meu player. Tá? Então lá em Main Activity eu vou apagar o texto Hello World e vou colocar um botão. Esse botão vai ficar no centro da tela, ele vai ter aqui então eu vou posicionar este botão então no centro da tela para que ele fique corretamente ligado aqui. No texto desse botão, onde está button, eu vou criar duas strings. Tá? Eu vou criar a primeira string, vai ser tocar. E eu vou colocar aqui, tocar. Certo? E a segunda string que eu vou criar aqui, eu vou criar parar e parar. Okay. Inicialmente eu vou selecionar tocar, porque é tocar que eu quero que ela fique lá na exibição do meu botão. Então, toda vez que o Activity subir, ele vai possibilitar você tocar a música. E aí, então, o que nós temos que fazer? Fazer esse clique do botão, né? Então, para fazer esse clique do botão, eu preciso do ID dele, eu vou deixar como button mesmo. E lá em Activity, eu vou criar, então, um objeto do tipo button. Que eu vou chamar ele de button mesmo. De vírgula. E faremos também aqui um botão igual a find view by id r.id.button. Button. Esse cara aqui. Então agora eu posso também fazer o meu button.set on click listener new espaço Ctrl espaço implementar o clique do botão. Feito isso, só vou quebrar aqui para ele ficar juntinho, bonitinho, e eu vou fazer o seguinte, no clique do botão, eu vou fazer o seguinte, uma checagem se o meu player is playing, se ele está tocando. Se ele estiver tocando, o que eu vou fazer? Eu vou tocar, se ele estiver playing, eu vou parar a música. Então, parar música. Vou chamar este método. Se não, eu vou, então, tocar a música. Muito bem. Então, ele vai checar, neste momento, no clique do usuário, né, no toque do usuário lá no clique do botão, ele vai verificar se Media Player aqui está executando, se ele está tocando, is playing. Se retornar true, então ele para chamando esse método. Se não, ele vai retornar false e nós vamos tocar a música. Para ficar interessante o nosso aplicativo, quando ele tocar a música, quando ele começar a tocar a música, eu quero que então o meu button.setText ele troque para r.string e eu vou buscar lá em string parar essa string aqui. Porque ele está a tocar, eu quero então, quando ele estiver tocando, começar a tocar música, troque o texto para parar. E a mesma coisa eu vou fazer aqui para button.setText, r.string, buscar na string e tocar. Então, se eu dei um stop, ele troca esse texto para o usuário poder começar a executar de novo. Eu vou executar esta aplicação neste momento e vamos ver o que ocorre. Subiu aqui a minha aplicação, vou tocar e ele vai começar a executar essa música. Quando eu toco em parar, ele vai parar. É uma música qualquer aí que eu achei interessante, que vocês vão gostar. Mas você pode colocar qualquer música MP3 aí no seu projeto. Tá? Então este é o nosso player. É um player bem simples,
uma música apenas, só para que nós possamos entender como criar esse Media Player aqui no nosso projeto. E aí você pode então selecionar qualquer música que você bem entender no seu celular, utilizando a próxima aula. Na próxima aula nós vamos fazer o vídeo, e o vídeo vai buscar o arquivo lá no diretório de arquivos do aparelho. Então, você pode também fazer isso com o áudio aqui, selecionando músicas aí da sua coleção no aparelho, tá ok? Uma última coisa que nós precisamos fazer aqui no nosso aplicativo é uma coisa importante, nós utilizamos essas mídias nos aplicativos, elas consomem muita memória. Então, é importante que você destrua essas mídias da memória quando você sair da aplicação, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá, se vocês lembrarem lá dos métodos do ciclo de vida da Activity, que tem onStart, onResumed, onStopped e tem o onDestroy. No onDestroy, nós vamos colocar o seguinte código, tá? Nós vamos destruir qualquer instância dessa mídia da memória para que ela não fique ocupando espaço desnecessário lá na memória do nosso aparelho, né? Então, lembrando que como nós vimos ali na aula de layout, é muito importante você se atentar ao uso da memória nos aparelhos, né? A memória consome energia e também ocupa espaço, né? Na memória isso pode ser ruim. Então o que nós vamos fazer? Aqui no nosso projeto, nós vamos então criar, sobrescrever aqui Ctrl+O e eu vou onDestroy, onDestroy. Uma vez que eu achei esse cara aqui, eu vou sobrescrevê-lo aqui no nosso projeto. E o que eu vou fazer? Antes de ele dar este super onDestroy, porque se eu deixar depois, ele vai fazer ele vai tentar destruir, né, executar meu código, mas a aplicação já vai estar fora da memória. Então antes eu vou fazer o seguinte, uma verificação. Se o meu Media Player for diferente de nulo, opa, tem um erro aqui, if Media Player for diferente de nulo, então o que eu vou fazer? Tá bem, e se o meu player tiver e o meu player.isPlaying retornar true, se ele estiver tocando, o que eu quero fazer? Eu quero dar um mediaplayer.stop, eu quero parar se ele estiver dando player. Eu quero também mediaplayer.release, o release ele vai eliminar essa instância da memória, e eu vou setar como mediaplayer vai ser igual a null. E aí eu elimino. Se eu sair da aplicação, se ele destruir então esse player aqui, essa aplicação lá do ciclo de vida da Activity, então eu quero que ele destrua e elimine todo esse player que possa estar na memória. Isso não vai acontecer nada com a nossa aplicação, eu posso simplesmente dar um run app aqui para que ele possa subir novamente, e ele vai ter o mesmo comportamento, né? Subir aqui, eu vou tocar no nosso aplicativo. Ele executa a música, quando eu tocar em parar, ele troca o texto do botão, e se eu destruir ele da memória, se eu sair aqui, ele vai então eliminar qualquer referência. Então esse foi a primeira parte, o aplicativo de áudio.